Muito bem, vamos começar falando da Vaza Toga, que nós batizamos aqui, eu batizei no Antagonista, no antagonista.com.br, a gente continua fazendo toda essa cobertura com muitas análises, eu publiquei um artigo ontem, outro hoje, e a gente soltou várias matérias lá também, quem quiser todos os detalhes que a gente explicou aqui, tá lá em A Gravidade da Vaza Toga e também a Operação Abafa da Vaza Toga. Vamos lembrar primeiro uma das alegações do ministro Alexandre de Moraes sobre as encomendas clandestinas de seu gabinete no STF ao setor do TSE de enfrentamento à desinformação. Moraes alegou que seria esquizofrênico me auto-oficiar, até porque, como presidente do TSE, no exercício do poder de polícia, eu tenho, e aí ele corrigiu, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. Foi isso que ele disse. Nós chegamos a mostrar ontem. Eram aqueles mesmos relatórios que ocultaram a atuação do Moraes no encaminhamento dos pedidos, nas orientações e no material. Quer dizer, ocultaram aquela origem no Moraes por intermédio do Ayrton Vieira, seu assessor no STF, que falava com o assessor no TSE, que é o Eduardo Talhaferro. Ou seja, em vez de colocar em questão a sua concentração de múltiplos poderes e de ao menos reconhecer a legitimidade da crítica a ela, Moraes vai na contramão. Ele justifica a sua falta de transparência pela própria natureza dessa concentração de múltiplos poderes, que obrigaria, imagine só, o Moraes do STF a oficiar o Moraes do TSE, e o Moraes do TSE a oficiar o setor do TSE de enfrentamento à desinformação, tudo com a devida publicidade. Publicidade a cada um desses ofícios. E é por isso que democratas de verdade, que não são democratas só da boca para fora, repudiam a concentração de poder, porque ela abre margem para novos abusos. Então o sujeito acha que porque ele já tem vários poderes, já ocupa vários cargos, etc., ele não precisa fazer nada oficialmente, pode ir tudo direto ali no Zap, aí vai faltando com a transparência e vai se tornando aquilo que o Moraes se tornou. Investigador, acusador, julgador, juiz. Muito bem, mesmo assim, como a gente viu, os autoproclamados defensores da democracia no STF saíram em defesa do ministro. E amparado por essa casta no plenário, o Alexandre de Moraes se sentiu mais à vontade à noite, num seminário promovido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, IEJA, sobre a regulamentação das redes sociais, se sentiu, repito, mais à vontade para atacar a imprensa. O ministro fez isso como se a imprensa fosse ingrata por serviços alegadamente prestados pelo STF contra ameaças virtuais e golpistas. Ao mencionar o populismo extremista dos influencers, os influenciadores que espalham, segundo ele, notícias fraudulentas nas redes para confundir, Moraes afirmou que a mídia tradicional combateu isso e o Poder Judiciário foi em defesa dos direitos da mídia tradicional. Mas, sempre tem um mas, vamos assistir. O primeiro ataque, antes de atacar o judiciário, foi atacar a credibilidade da imprensa, da mídia tradicional, para equiparar as notícias veiculadas pela mídia tradicional com as notícias fraudulentas nas redes, para confundir, como bem disse a ministra Carmen, para confundir. Então, hoje, tem, entre aspas, influencer, que não entende absolutamente de nada, mas o que ele fala chega a mais pessoas que todos os telejornais juntos. Isso não foi de uma hora para outra, isso foi trabalhado, estudado, né, por esse populismo extremista. A mídia tradicional combateu isso, o Poder Judiciário foi em defesa dos direitos da mídia tradicional, só que, lamentavelmente, hoje, nós começamos a ver alguns meios de comunicação, eu diria, ao invés de tentar trazer para a legalidade, trazer para o binômio constitucional de liberdade de expressão, liberdade com responsabilidade, ao invés de brigar pelo papel da liberdade de imprensa, imprensa livre numa democracia, alguns meios de comunicação se rendendo ao dinheiro fácil das mídias sociais, preferindo postar notícias fraudulentas, primeiro nas redes sociais, em seus blogs, em seus sites, para monetizar e ganhar, e só depois no jornal.
mas sem fazer nenhuma consulta, sem analisar, como sempre foi o papel da mídia tradicional e, por isso, a respeitabilidade que atingiu. Jornalistas atuando como blogueiros, para ter likes. Eles mesmos publicam sem checar nada e depois vão tweetando comentários sobre comentários para ter likes, porque quanto mais like tiver, mais ele está ganhando. Esse é um outro perigo. O perigo de nós termos a contaminação da mídia, da imprensa livre, que é um pilar da democracia, pelos métodos fáceis de ganhar dinheiro que a rede social propicia. Por isso a regulamentação específica, a regulamentação específica é necessária e urgente, e na ausência dela, imediatamente o Poder Judiciário passar em todos os casos a aplicar a regulamentação genérica. O Moraes está sentido, a imprensa não tem pedido licença para ele. Olha só, o Moraes não se referiu diretamente à Vaza Toga, mas nem precisou. Todo esse ranço contra a imprensa, falando em contaminação, notícias fraudulentas, jornalistas se comportando como blogueiros, aí ele quer estabelecer a ordem, primeiro publica no blog, na rede social, depois vai para o jornal, etc. Tudo isso manifestado na esteira do escândalo. E com esses elementos sintomáticos da referência enviesada do Moraes, hoje nós começamos a ver alguns meios de comunicação e sem fazer nenhuma consulta, sem analisar. Vocês lembram que nós mostramos aqui, depois eu fiz até a edição, coloquei nas redes sociais, edição no bom sentido, evidentemente, aquela montagem dos melhores trechos. Ele tinha reclamado no plenário da falta de consulta ao seu gabinete por parte da reportagem da Folha. E eu registrei aqui, em tempo real no programa, que a Folha tinha registrado que havia consultado ali no sentido de falar, olha, estamos publicando isso, qual é a sua alegação, antes da matéria, mas que ele, o gabinete do Moraes, não tinha se manifestado. Depois que emitiu uma nota, após a publicação, a Folha foi lá e incorporou na matéria, atualizou a matéria, atualizou o texto, registrando que procurado inicialmente não se manifestou, mas após a publicação disse isso, isso e isso. Então, repito, todo esse ranço contra a imprensa só confirmou o incômodo do ministro com a exposição dos seus métodos. Na Brasil Conference desse ano, em 6 de abril, lá em Boston, nos Estados Unidos, o Barroso estava lá, declarou que o Brasil é um país com que as pessoas se ofendem, que o Brasil é um país em que as pessoas se ofendem com o que fazem. Quer dizer, quando você diz para elas o que elas estão fazendo, elas ficam ofendidas. E eu, Felipe, comentei no painel do evento, no dia seguinte, que isso é verdade e se aplica a vários colegas do ministro Barroso no STF. E aí a plateia riu pra caramba e tal, precisou passar uns segundos para retomar. E o Moraes está aí me dando razão. Ele fica ofendido quando se descreve aquilo que ele faz. E já vem colocando os dentinhos, as garrinhas de fora contra essa imprensa malvada. Como se a imprensa tivesse que abandonar o exercício da vigilância sobre as autoridades poderosas da República em nome de uma união contra determinado grupo político que ameaça as instituições, etc. Ora, tem que apontar os elementos negativos de todos os lados, como nós fazemos. Então agora, como Nicolás Maduro na Venezuela, o Moraes quer ainda mais poder para editar o debate público e já está ameaçando aplicar uma regulamentação genérica enquanto a específica não for aprovada pelo Congresso. Então, como eu ironizei no artigo, só para concluir, o Moraes do STF e o Moraes do TSE, pelo visto, sentem falta de um Moraes na Câmara e outro no Senado para resolver logo tudo de uma vez pelo Zap. Diga, Greg. Muito bom, né? Multi-homem. Tinha um desenho antigamente que tinha um multi-homem. O Moraes se multiplicando em todas as instituições. Muito bom. O mais grave desse pronunciamento do Alexandre de Moraes é a ameaça que está embutida ali no final. Né? É evidente a ameaça. Tudo bem aí, Felipe? É evidente. Só trouxe uma aguinha pra mim. Isso. Fui com muita sede ao pote.
É evidente a ameaça quando ele fala que, olha, enquanto o Congresso não fizer uma regulamentação específica, nós vamos regulamentar tudo, inclusive aquilo que ele chama de imprensa tradicional. E vamos lembrar, né, Felipe, que essa ideia de que o STF foi um aliado desde sempre da imprensa tradicional não é uma verdade absoluta. O antagonista não pode ser considerado imprensa tradicional no sentido que nasceu na internet e é um órgão jovem. Mas o jornalismo praticado pelo antagonista é um jornalismo absolutamente tradicional, ou seja, imbuído de todas as práticas de apuração, checagem, enfim, com mais de uma fonte. É jornalismo como vem sendo feito, sei lá, desde o século XIX. No mundo democrático inteiro, com o exercício da vigilância sobre os poderes constituídos e liberdade constitucional para fazer isso. E nem por isso foi poupado de censura. O antagonista foi talvez a primeira vítima do inquérito das fake news. Sem razão nenhuma, porque as informações tinham sido produzidas de maneira jornalística, apuradas de maneira jornalística, não é? E eram verdadeiras. E mesmo assim, o Alexandre de Moraes, instado pelo seu colega Dias Toffoli, mandou tirar do ar. Só contextualizando muito rapidamente, para quem não acompanha isso, e temos aí novos públicos com a TV BMC, a Cruzoé, revista semanal lançada por O Antagonista, ela foi censurada em 2019, quando fez uma reportagem de capa que mostrava o codinome de Dias Toffoli na Odebrecht. Um apelido usado pelo Marcelo Odebrecht em e-mails, quer dizer, documentado, que depois, inclusive, foi explicado em depoimentos em vídeo pelo próprio Marcelo Odebrecht, a partir das anotações e usado, inclusive, na documentação da sua defesa, de todo o processo, etc. Então, a Cruzoé revelou que o Toffoli era chamado de amigo do meu pai, amigo do Lula, que era amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo. Essas informações eram todas verdadeiras e, no entanto, o Toffoli ficou bastante irritado por elas terem vindo a público, mas o jornalismo está aí para soltar verdades inconvenientes a autoridades poderosas, mandou uma mensagem para o Moraes e o Moraes censurou a Cruzoé e o Antagonista, na matéria do Antagonista que repercutia a reportagem da Cruzoé. Precisou que o Celso de Mello, o então decano mais antigo da corte, emitisse uma nota dura em defesa da liberdade de expressão, de crítica e de imprensa e contra qualquer forma de censura para haver um grande constrangimento e o Moraes acabar voltando atrás sem dar o braço a torcer, negando que tinha feito censura, segundo ele, censura seria prévia, etc. Era uma censura porque mandou tirar do ar. Foi a primeira de uma série de censura e ele está aí ainda até hoje patrulhando a imprensa. Perdão. Exato, esse desejo de torcer o braço da imprensa, dos meios de comunicação, sejam novos ou antigos, né, se manifestou naquele momento e aparece de novo agora. Então, é algo que se repete de maneira preocupante no comportamento do ministro Alexandre de Moraes. E vamos continuar aqui. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a Carmen Lúcia, elogiou Alexandre de Moraes, afirmando que o ministro cumpriu enorme papel nas eleições de 2022. A Carmen Lúcia é sucessora do Moraes na presidência do TSE, que era o cargo que o Moraes ocupava também na época das mensagens e dos áudios revelados na Vaza Toga. A magistrada disse nessa quinta-feira que a acumulação de cargos no STF e no TSE é uma escolha constitucional. Já vamos analisar isso. Também disse que na Corte Eleitoral todas as condutas, inclusive dos presidentes, devem ser formais. Portanto, exaltou, elogiou, mas parece que quis marcar uma distinção, tipo, olha, eu não vou fazer nada informal não, né? Vamos continuar monitorando. Vamos acompanhar as declarações, depois a gente analisa. A propósito de notícias que têm sido veiculadas a respeito do ex-presidente desta casa, ministro Alexandre de Moraes, um grande ex-presidente que cumpriu um enorme papel, como é de conhecimento geral do país, nas eleições de 2022.
e apenas fazer algumas observações. Em primeiro lugar, notícias que têm sido veiculadas sobre a acumulação de cargos de ministros do Supremo Tribunal Federal e de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, lembrar a todos que esta é uma escolha constitucional que o Constituinte vem fazendo desde a década de 30 do século passado. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, como os ministros do Superior Tribunal de Justiça, compõem esta casa, honram a história desta casa por determinação constitucional. As funções da magistratura são funções que apenas cumprem as leis, são funções que não desbordam, portanto, do que a Constituição estabelece. Não é escolha de alguém ser ou não ser ministro do Supremo e ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E deve-se dizer que, apenas para esclarecimento, que nós, ministros do Supremo Tribunal Federal, que integramos pelo mandato de 2 anos com a recondução possível, que cumprimos as funções inerentes a esses 2 cargos, fazemos isso sem que haja, inclusive, qualquer diminuição da carga de serviço no Supremo Tribunal Federal. Portanto, o desempenho dessas funções decorre de mandamento constitucional, não é escolha de alguém, circunstância de eventualmente alguém estar no exercício de um cargo e também tendo no Supremo relatoria, como naquele caso que agora é veiculado no Supremo Tribunal Federal de outro caso, não confunde as funções, não desmerece qualquer tipo de conduta adotada. O Tribunal Superior Eleitoral tem um único objetivo de garantir a lisura, a transparência e a segurança do processo eleitoral. Nós nos comprometemos com isso permanentemente, assim tem sido feito, e aqui todas as condutas, inclusive dos presidentes, devem ser formais para serem seguras e para garantir a liberdade do eleitor no exercício do seu direito-dever constitucional de votar. Quanta lenga-lenga que não vai aos pontos problemáticos. Quer dizer, há décadas que ministros das Cortes Superiores acumulam cargos no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. Isso é diferente de ser relator de determinados inquéritos, sobretudo aqueles que têm vícios de origem, que já estão aí há muito tempo sem prazo definido, nem objeto definido, e sendo usado para censura e até para aliviar ministros do STF de apuração de Receita Federal. Então, é relator de inquéritos no STF, e aí é presidente do TSE que não oficia a respeito daquilo que está fazendo e acha que pode fazer tudo pelo Zap, com esse intermédio dos assessores, produzindo as provas, determinando quais seriam os materiais a serem incluídos no relatório, pressionando inclusive para que o relatório ficasse mais robusto, para que depois ele próprio, como relator no STF, acusasse e julgasse aquelas pessoas ou aqueles veículos. Quer dizer, isso é bem diferente do que muitos ministros, ao acumular a função, fizeram. Então tem um componente novo na conduta do Alexandre de Moraes. Ele não vê problema em assumir tantos papéis e nós estamos vendo muitos problemas. Nós estamos vendo aí todo um conflito de interesse, nós estamos vendo a falta de transparência, nós estamos vendo como essas mensagens e esses áudios só confirmam tudo aquilo que já vinha sendo aventado, mas com ingredientes ainda mais problemáticos, negativos. Então, Graeb, se faz aí toda uma alegação retórica a respeito de cargos, funções, etc., sem entrar na conduta pessoal. E em que momento essa concentração de poder precisa ter um limite? Quer dizer, se tem os 2 cargos, etc., tem coisas que não pode fazer com os 2 tribunais ao mesmo tempo. Esse que é o ponto, não é isso que talvez merecesse também uma revisão por parte dos parlamentares dessa Constituição de revezamento no TSE, de ministros do STF, só que tem novos elementos aí nos quais ela não entra. Opa, tem novos elementos. A fala da Carmen Lúcia é toda muito ruim, né? Primeiro porque não é o papel desempenhado pelo Alexandre de Moraes em 2022, não é o caráter do Alexandre de Moraes que está em questão. Olha só,
A Marta é a maior jogadora de futebol brasileira. E mesmo assim ela foi expulsa porque enfiou um chute na cara da jogadora nas Olimpíadas. A Marta é maravilhosa. O Zidane é o maior jogador da França e deu uma cabeçada. São punições por infração de uma regra que está lá no jogo. Não que o Alexandre de Moraes seja Marta ou Zidane. Ou Zidane, é só exato. o exemplo extremo de que até essas pessoas eventualmente cometem erros, cometem equívocos, cometem motivos para serem punidas. Exato. Então a questão não é o caráter ou o desempenho histórico do Alexandre de Moraes. É este fato em particular. E daí, a alegação da ministra Carmen Lúcia de que é constitucional esse acúmulo de funções, é verdade, é uma platitude isso. É uma obviedade. O que não é constitucional, por exemplo, é a criação da tal Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Isso é uma novidade absoluta. Exato. No TSE. É um órgão que foi criado para policiar as redes durante as eleições. E veja que interessante. O ministro do STF, ao invés de acionar a Polícia Federal, que seria o caminho natural e legítimo, faz uso desse órgão que não está na Constituição. Essa tal de assessoria especial não está na Constituição. É uma novidade. Foi inventada pelo TSE porque o TSE quer policiar as redes. O ministro do TSE faz uso dessa assessoria para instruir um processo criminal. Não tem nada a ver com eleição. E contornando a PF porque diz que a PF não está se empenhando da cabeça dele. Então, isso é normal? Isso é um rito absolutamente... Nossa, não tem nada de estranho aí. Gente, para começo de conversa é tudo novo. Até o órgão que foi usado é novo. É assim mesmo que tem que funcionar? Não há clareza nenhuma, não tem nenhuma obviedade na maneira como o Alexandre de Moraes se valeu da sua duplicidade de chapéus. É até um insulto a ministros que já morreram, não vou falar dos vivos, que a maioria deles está sendo complacente. André Mendonça que não se posicionou ainda, está segurando lá. Mas a ministros que já morreram, que ocuparam as duas funções sem incorrer nesses escândalos, é um insulto, que se compare, que se iguale. Ah, ele tem os dois cargos e tal, então faz isso mesmo. É isso, Greb. Tem um setor novo que está nutrindo o sujeito no STF, que não é simplesmente um ministro, é o relator de determinados inquéritos que já são criticados justamente por ferir o sistema criminal, o sistema acusatório, por fazer com que haja uma concentração de poder na figura do investigador, do acusador, do juiz. Então, são alegações protocolares, burocráticas, que não entram no cerne da questão. E que escondem uma bagunça institucional que está criada. E que não é, como você estava observando, Felipe, aquilo que a gente observou, aquilo que a gente viu ao longo da história, com esse acúmulo de cadeiras no STF e no TSE. Nunca houve algo parecido. E isso precisa, sim, ser esmiuçado, precisa ser criticado. E, se chegar a essa conclusão, precisa ser sanado na atuação do Alexandre de Moraes. E é o pior exemplo que a Suprema Corte de um país pode dar, porque automaticamente eles aderiram a um corporativismo. Quer dizer, saiu uma reportagem, tem elementos comprometedores, está gerando crítica no debate público, etc. Que cabe a ministros da Suprema Corte continuar fazendo o seu trabalho. Lá foram provocados a respeito de determinada ação e tal, e vão responder. Não, eles mostram que se transformaram num partido político. Tem a Assembleia, em pleno plenário, quer dizer, a utilização ali da instituição, da máquina pública, para sair em defesa da conduta de um ministro em razão de uma reportagem da imprensa. É o exemplo do corporativismo, mau exemplo, vindo de cima. Só uma última observação, para fechar com o meu comentário anterior a respeito do azedume do Alexandre de Moraes com a imprensa. Os ministros do STF, veja, isso não passou pelo Congresso, isso não está na Constituição, isso não existe em nenhuma lei. Os ministros do TSE, criaram o tal órgão de policiamento das redes.
E quando você vê o Alexandre de Moraes dizendo se a regulamentação não for feita pelo Congresso, nós faremos, ele está dizendo isso com o poder de quem tem uma força de vigilância permanente e de polícia para cumprir a ameaça que ele fez. Então, nada disso é trivial. Nada disso é para deixar alguém que acha viver numa democracia, acredita viver numa democracia, tranquilo. Que democracia é essa? Se o ministro de 2 cortes superiores considera que a Polícia Federal não está se empenhando, ele vai e cria um órgão para ele próprio produzir provas, solicitar ali um relatório, como se substituísse, portanto, a polícia original, a federal. Não, o TSE tem poder de polícia, eu sou presidente do TSE, tem um órgão que a gente criou lá, então eu peço diretamente ao órgão, faço isso sem qualquer publicidade das minhas atitudes, sem ofício, etc. Embaso aqui, ainda no relatório, se acoberta o meu rastro, né? Porque foi o que foi feito, que nós mostramos ontem, que está na reportagem. Então, é um abuso atrás do outro. E eles fingindo que está tudo normal, não, que é só essa questão de ter 2 cargos, isso sempre aconteceu. Ora, vamos sair aí dessas platitudes genéricas e entrar nos elementos específicos. Quem fica saindo do específico para o genérico é partido político. É o que fez o PT em relação aos escândalos de corrupção do Mensalão, da Petrobras. É sempre alegação genérica. É o que fez o bolsonarismo diante dos escândalos da rachadinha. É o corporativismo, a sujeira tá aqui entre pessoas da tribo, entre pessoas do grupo. Então a gente sai em defesa das pessoas independentemente do nível da sujeira. E aí a gente solta qualquer espuma. A gente solta qualquer narrativa por aí. É isso que está acontecendo no Brasil e é lamentável, evidentemente, para dizer o mínimo, que a Suprema Corte faça esse papel, ofereça um salvo-conduto antes de qualquer avaliação a respeito dos elementos trazidos à tona sobre a conduta do ministro Alexandre de Moraes. Só uma informação, a assessoria especial foi criada em 2022, tem 2 anos de vida só. Ou seja, não tem nada de assentado aí nessa história. Não, foi criticada desde o começo. Bom, para enfraquecer o movimento pelo impeachment de Moraes, integrantes do STF começaram a discutir a possibilidade de encerramento do inquérito das fake news. A ideia, como apurou o antagonista, está em fase embrionária ainda e não é consenso entre os magistrados. O inquérito 4781 foi instaurado pelo STF sob pretexto de se investigar notícias falsas, denunciações caluniosas e infrações que poderiam configurar difamação e injúria contra os membros do Supremo. É tudo conversa fiada, né? Foi usado ali para suspender auditores da Receita que eventualmente poderiam, numa apuração, atingir ali ministros do Supremo. Foi usado para censurar a Cruzoé, que deu informação verdadeira. Nós criticamos desde a raiz. Aliás, tem militância bolsonarista que falsifica a cronologia da história, que mente sobre o nosso trabalho. Quem criticou em 2019 a abertura fomos nós. Tem vários artigos meus, vários vídeos, e o Bolsonaro estava lá defendendo o direito garantido no regimento do STF, em café da manhã com jornalista, registrado pela Cruzoé. Porque o André Mendonça, que era o advogado-geral da União na época, hoje é ministro supremo, ele até premiou, indicado pelo próprio Bolsonaro, saiu em defesa do Toffoli pela abertura de ofício daquele inquérito das fake news. Os bolsonaristas reclamaram quando atingiram eles. Nós não, porque agimos por princípio. E havia um monte de vícios que nós apontamos. O inquérito foi prorrogado diversas vezes. E a alegação de que o Supremo como um todo está em constante ameaça também está aí nesse bolo, né? A revista Cruzoé, a gente já citou aqui, foi censurada. Então, enfim, Greb, são essas as informações extras aqui para a gente completar essa pauta. Você quer comentar mais alguma coisa? Se tiver como consequência, pelo menos isso, o encerramento desse inquérito interminável, alguma coisa de bom já nasceu desse episódio todo da Vaza Toga. Então, acho que é pouco, né? Acho que deveria ter mais consequências, mas essa já seria extraordinária.